Miguel, existe uma questão, falando um pouco do governo atual também, que chamou muita atenção, diz respeito à Serra do Curral. Você citou a mineração, né? O governo Zema sofreu logo nos primeiros dias por conta de Brumadinho. E agora existe uma questão envolvendo a Serra do Curral. Como você viu essa situação, lembrando que o PDT está batendo nessa questão por meio da Duda Salabert também? Como é que você viu esse desenrolar com o governo de Minas sendo muito criticado, né? Na verdade, em todo momento que o governo de Minas foi testado, foi comprovada a sua total inabilidade. Em todo momento. Negociação com servidores. Olha, ao absurdo de que quando você paga salário em dia, é obrigação pagar salário em dia? Pois é, Miguel, mas o governo que você estava não pagou salário em dia, correto? 13º também. Correto. Agora, vamos de novo, é a mesma coisa em relação à pesquisa. Essa é a foto de longe. Vamos aproximar a foto? O governo Zema, ao final desse mandato, não sei se você lembra, o Beni, eu acredito que sim, mas no início do governo Pimentel foi consolidada a dívida corrente em torno de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. O governo Zema, ao final desse governo, aproximadamente irá arrecadar 100 bilhões a mais do que o governo Pimentel. 100 bilhões a mais. O que significa que ele poderia colocar um ano na frente os salários. Agora, como empresário, eu tenho convicção que o Zema é um grande empresário. Agora, como gestor público, eu tenho convicção também que ele não é. Porque um governo que atravessa um ano para o outro com 30 bilhões, até mais do que isso, dentro do caixa, eu acho que ele não viajou as estradas, como ele falou, que ia andar só de carro, porque minha esposa, a família da minha esposa é da região de Jequitinhonha, em Diamantina. Eu já cheguei a gastar 6 horas e meia no final do ano em um trajeto que gasta-se 3 horas. Quer dizer, uma ação de infraestrutura, a mais simples dela chama manutenção. Esses contratos estão prontos em qualquer governo, em qualquer prefeitura. Quer dizer que o dinheiro em caixa por um governante é incompetência. Porque para a população não significa nada. O que significa para a população é as estradas terem condições de trafegabilidade, os hospitais terem condições de atendimento, os salários serem condizentes aos seus servidores. É isso. O governo não é para ter lucro. O governo é para atender o que determina a lei de cada tema, cada... Mas acabou que desviamos aqui, porque a pergunta era sobre a questão da mineração, né? Isso. Como é que o senhor está vendo essa... Eu não faço, em nenhum momento farei afirmações eleitoreiras, né? A importância que tem a mineração para o estado de Minas Gerais, não, gente, né? Vamos dizer assim, como aqui já foi citado, desde Pedro Álvares Cabral, né? Talvez se não fosse isso, nós teríamos pouco valor, né? Para Portugal, como tivemos, e para outros países. Então, ponto. Esse é um elemento fundamental da nossa característica. A questão em si é, depois de ter visto 2 tragédias desse tamanho, dessa magnitude, e você ter sequer a habilidade de conduzir, de criar um regramento novo, por exemplo, os recursos de Mariana, a partir das multas da Vale, teve um primeiro componente muito importante, que foi a requalificação das bacias do Rio Doce. Por que isso também não teve parte aplicado para soluções de contenção desses prováveis desastres? Em controle do governo. Aí o governo vem nessa velocidade e faz um projeto na Serra do Curral. Serra do Curral, quem é mineiro gosta, mas quem é de Belo Horizonte ama, é a nossa moldura. É a moldura do Belo Horizontino. Então, há de se radicalizar contra uma proposta desse momento, a toque de caixa, uma discussão dessa que foi feita, não foi feita à luz do dia. O governo alega que esse processo tem 7 anos, né? Mas eu entendo o que o senhor está dizendo. Que o Copan
aprovou isso de uma maneira que poderia ser mais cautelosa, digamos. É isso ou não? Com O senhor certeza. é contra ou a favor Contra. minerar na Serra do Curral? Contra, absolutamente contra. Isso o senhor diz porque é a Serra do Curral ou porque estamos próximos de uma cidade, seja ela qual for? As duas coisas. Então o senhor é contra, por exemplo, mineração perto de cidades? Ô Beni, o que é mais importante é, depois de 2 desastres desse, não dá para seguir o mesmo modelo. Então, se você tinha um modelo anterior que estava gerando emprego, gerando resultado econômico e não expunha ao risco nem o meio ambiente, nem as vidas futuras, nem a qualidade de vida e a vida das pessoas, ok. Aí eu seria contra uma Serra do Curral, por exemplo. Também manteria a minha radicalidade contrária de explorar a mineração na Serra do Curral. Ponto. Agora, com tudo isso que aconteceu, você precisa discutir um arcabouço novo de regramento, de como vai ser feito isso. Você não pode fazer mais no modelo como foi anterior, porque já provou. Não deu certo, e não deu certo a um custo muito caro. E o governo acaba de liberar, né, Samarco para seguir explorando então, a região. liberação, né? Isso beira absurdo. Isso beira absurdo. Inabilidade. Inabilidade na negociação, inabilidade em se... Qual é a grande ação do governo atual do Estado? O que ele fez para os mineiros de grandeza? Qual foi o grande projeto que foi apresentado? Com todo esse recurso em caixa, o que foi feito? Eu não consigo entender. Mas tem uma questão aí importante de a gente falar. Minas Gerais, tradicionalmente, vive, em boa parte de sua receita, às custas de mineração. Esse modelo de mineração que é baseado no consumo, ele é muito danoso para a sociedade, não é? Porque você produz mais carros, mais geladeiras, mais aparelhos de som, mais relógios, mais de tudo, e para isso você precisa minerar. Minerar mais. Indo direto ao assunto, se o senhor, porventura, for eleito, como é que o senhor vai mudar essa lógica da mineração no Estado? Respeitando isso que o senhor está dizendo, mineração perto da cidade não pode, tem que ter um novo regramento. Como é que seria isso? Eu não digo próximo à cidade não pode. Eu registro. Colocar em risco qualquer população em hipótese nenhuma. Então, se ali, com aquele modelo, colocou-se em risco, não é só falar, não, está cumprindo a regra. Peraí, a regra era a mesma, foi cumprida e aconteceu. Então, o que precisa se fazer é um marco novo, um marco zero novo. Apresentar uma solução de segurança nova e naturalmente adequada ao novo modelo de mundo. Nós não queremos mais destruir o que a gente tem de valor. Então, não é prejuízo à economia. Eu não sou radical em absolutamente nada que faço. E não sou contra a mineração. Mas que há uma necessidade de se construir novas regras que convoque, inclusive, o que tem de mal de você convocar os empresários para colocar na mesa e falar qual é o modelo que terá a maior segurança. Porque alguém aqui tem dúvida da capacidade de lucro dessas mineradoras? Gente, uma multa dessa, um desastre desse, você tem essas mineradoras de pé ainda. Isso quebra qualquer coisa do mundo inteiro. Né? Então, há sim a possibilidade de você oferecer mais segurança, mais empregos, mais qualidade. A gente precisa apertar um pouco mais e se distribuir um pouco mais esse orçamento.